Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o HTTP Factory, né? A maneira mais indicada, eu diria assim, de usar, né, de fazer o setup de uma comunicação HTTP com .NET. Claro, tem algumas maneiras, né, que também resolvem alguns problemas e etc. Mas existem algumas maneiras que são bem problemáticas, que podem acabar acarretando a socket starvation, pode acabar acarretando a vários problemas, né? Por exemplo, quando você instancia o HTTP client na mão, né? Em vez de usar um HTTP client factory. Cada um que você instanciar vai acabar pegando um socket, né? E dependendo da tua aplicação, se você tiver um throughput de acessos ali, digamos, né, 2.000, 3.000, 10.000 requests por segundo, isso pode vir a ser um problema rapidinho, né? Porque a faixa ali de portas que você consegue usar pode acabar e você pode, né, sofrer com socket starvation. Além de vários outros, né? Recursos, demandando mais recursos do que o necessário e assim por diante, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer, né, algumas maneiras de você utilizar HTTP Client ali no .NET, né? E trazer também a maneira que é a que eu mais gosto e é a que eu mais vejo nas documentações, é a que eu mais vejo como recomendada. Belezinha? Então, bora pro código. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Boa. Aqui a gente está continuando com um código que a gente acabou fazendo alguns vídeos atrás, né? Teve um vídeo que eu falei ali sobre o App Secret, né? Que a gente está usando aqui, por exemplo. Aqui eu não estou com a minha API Key da OpenAI, porém eu consigo utilizar, né? A API Key, ela vai ser injetada nas configurações do meu software na hora que eu rodar, porque eu estou usando o User Secrets, né? Uma maneira que facilita aí que você não precisa versionar, né, credenciais ou versionar segredos nas suas configurações. Não tem em nenhum lugar do meu código tem a API Key, somente na minha máquina, e aí eu consigo estar usando. Bom, se você tiver interesse em conhecer mais sobre o User Secrets, né, e um pouco mais sobre essa melhoria de segurança, ou talvez você já conheça, mas se não conhecer, vai ter um vídeo aqui no link embaixo. Eu vou tentar também colocar o link em algum lugar aqui da tela, né? E outra coisa também que a gente está usando, né? Eu vou só demonstrar ali, é aqui no Settings, né? A gente está injetando esse cara utilizando o Options, né? O Options Pattern. Então a gente tem um objeto que representa as configurações aqui da OpenAI, e aí a gente traz desse carinha, inclusive a gente faz a validação, né? Uma coisa que muita gente usa direto do configuration, ou algumas pessoas acabam utilizando, até utiliza, né, trazendo para um objeto, mas não valida no startup da aplicação. Aqui, essas configurações estão sendo validadas no startup da aplicação, através desse settings validate aqui, que eu implementei, que a gente falou bastante no outro vídeo também, que está aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo, ou vai ter um card aqui, que vai ser o link do Options Pattern, né? Options Pattern é bem legal. E enfim, foi um dos últimos vídeos aí que eu publiquei, beleza? E bom, aqui só recapitulando, né? Se você acompanhou os dois vídeos, você já está familiarizado com esse código, só que eu refatorei ele só porque estava tudo aqui no nosso arquivo program, e aí eu dei uma refatorada, né? Eu simplifiquei tudo dentro desse Add OpenAI, quase tudo que a gente tinha, né? E se você não acompanhou os outros vídeos, né? Só dando uma explicação rápida aqui. Bom, aqui é o boilerplate de uma aplicação, né? Na verdade, primeiro falando o objetivo aqui, né? A gente vai bater lá na API da OpenAI e mandar um prompt e recuperar ali a resposta. Só isso, basicão, só para ter um exemplo, né? Beleza. Bom, aí aqui é o boilerplate de uma APIzinha, minimal API, vai ser no post, aí no post a gente recebe um input, esse input ele só tem um prompt, e a gente responde com um output aqui. Esse output ele só tem um response que a gente vai receber do nosso OpenAI Gateway, né, que é o gatewayzinho que a gente implementou. E aí eu joguei aqui para o OpenAI, tudo, gateway, contratos, etc, né, claro, um código para produção teria muito mais zelo, né, muito mais por exemplo, o meu OpenAI Gateway aqui não tem nenhuma interface, né, não tem nenhum contrato, eu só implementei, mas está tranquilo, é para exemplo, né? Claro, aí você sabe como proceder melhor ali no teu cenário, né? Enfim, se tiver alguma dúvida também, manda no comentário que a gente vai, né, conversando ali e eu tento clarear o máximo, né? Eu tento agregar o máximo que eu conseguir para você. E bom, seguindo aqui então, aqui no Models, só para ganhar tempo, eu já joguei aqui os modelos, né? O que que eu fiz? Eu peguei uma request que eu tenho aqui, que eu fiz na OpenAI, deixa eu só pegar o Postman. Aqui, eu já tenho uma request que eu mandei ali para a OpenAI. Deixa eu só trazer aqui, acho que aqui eu consigo mudar o layout, mas enfim. Eu tenho aqui a request que eu mandei, né?
eu mando essa request e eu tenho aqui a resposta, né? Eu não sei se você já viu, mas tem uma maneira bem bacana que você vem aqui, copia esse cara, você dá um copy, né? Deixa eu comando C aqui. Você consegue ver no Hider, por exemplo, e aí você dá o botão direito, Copy Special, aqui, Copy Special, e aí você pode copiar como uma classe, como um JSON, então ele já copia aquele JSON, ele já modela, né? Mas claro, ele tem que passar aqui para passar o case. Enfim, foi apenas isso que eu fiz, peguei aquelas requests e joguei aqui. Então a gente já tem a modelagem tanto da request quanto da response, né? Só o básico mesmo, só para exemplo. Já está aqui, tranquilinho, não precisa da gente perder tempo com isso. E o que a gente vai fazer? A gente tem aqui o nosso gateway, né? E você está falando, poxa, mas já tem o gateway, o que a gente vai fazer? Mas o gateway não está implementado, né? A gente, no último vídeo explicando sobre Options Pattern, a gente chegou a configurar com Options Pattern, porém a gente parou aqui na configuração. A gente não chegou a implementar de fato o que acontece. A gente só está, né, jogando na tela, jogando na resposta a API Key e o Base Address, né? Então agora é o momento em que a gente vai entrar para de fato implementar, né? Quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês o que acontece até aqui, né? Esse aqui é um gateway fake, mas eu consigo rodar. A request vai bater no controller e o controller, minto, né? Controller não, né? Vai bater aqui no endpoint de meu API, ele vai chamar aquele gateway, vai executar e pronto, é isso que vai acontecer. Deixa eu trazer aqui. Vamos carregar, enfim. E aí ele vai acabar trazendo só o base address, que já está configurado, né? Está aqui. Se eu volto lá no código, bom, aí é a configuração padrão, né? O base address está aqui, base address. Minha API key não está aqui, mas ela está configurada como user secrets, então vai ser injetada na configuração da aplicação. E é isso. Então, bom, seguindo desse ponto, né? Acredito que você entendeu o projeto ali. O objetivo, bater na OpenAI, a gente já tem todo o esqueleto, só não tem ainda um HTTP, uma comunicação HTTP rolando, né? Então vamos fazer isso rolar já. Então a gente chega aqui, tem o base address puxando, né? Só que, claro, aqui vai ser onde vai acontecer a comunicação HTTP. Então, a primeira coisa, a configuração já está vindo do base address do API aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Vai ser a maneira que não é tão legal, né? Eu vou instanciar manualmente. A gente vai gradativamente indo do cenário mais perigoso para o cenário, né, mais indicado, ok? Então, primeiro eu vou criar um client aqui, né? Que vai ser um HTTP client. Um novo HTTP client aqui. Aí esse cara, ele vai ter um base address, que vai ser o nosso base address que a gente já tem aqui. Só que ele vai dar erro, né? Porque ele é um URI. Então, URI. E vamos ver se agora... Bom, beleza. Já não reclama. Deixa eu até que não precisa desse cara. Vou só dar um new aqui e boa. Perfeito. A gente está com o nosso client, né? Aí, a gente precisa sempre mandar o API key para a OpenAI. Então, vamos lá. Client, ponto. E aí a gente adiciona nos default headers, né? Default request headers, adiciona. E o que é, né? É um authentication. Ou é authorization. Deixa eu só confirmar aqui. Eu sempre me confundo com esse carinha. É um authorization mesmo, né? Authentication sempre. Authorization. E bom, esse authorization vai ser um bidder. E aí aqui, né, vai a nossa key. API key. E só reforçando, a gente não está usando nenhuma library da OpenAI, nem nada. A gente está realmente aqui só, né, a gente mapeou os objetos e está batendo lá. Só isso, né? Sem nada demais. Igual aqui pelo Postman, né? Então, bora lá. E nos vídeos anteriores a gente foi fazendo esse código juntos, né? Então, se tiver interesse de ver desde o início. Mas bom, então, ok, estou com o meu authorization, ele passa bidder, com a API key aqui, tudo tranquilo até aqui. E aí eu preciso, de fato, mandar minha request, né? Então, eu vou pegar aqui a response, vou chamar de HTTP response. E aí a gente vai pegar um pouquinho na tratativa de erros, né? Que o objetivo aqui é mostrar como faz o setup do HTTP client. Não necessariamente tratar os erros, porque aí vai depender de API, vai depender das respostas de erros, do protocolo. Então, tem várias coisinhas aí que a gente não vai tratar aqui, só por questão de ser um código de exemplo, ok? Aqui, então, como eu fiz, ele vai ser assim, quando eu já não preciso fazer o test from result. Belezinha? Esse cara aqui, eu vou dar o await, né, no client, e aí vou dar o post JSON async, post as JSON async, né? Vou mandar esse post aqui lá no chat. Deixa eu só confirmar se é chat ou chats.
chat completions. Ok, chat completions. Chat barra completions. Ok, e aqui eu mando um objeto que vai ser transformado em JSON, né? Então eu venho aqui um novo. E lá na nossa modelagem, né, eu já adiantei aqui, eu criei o completion request e o completion response. Então vamos usar novo completion request. Ok. E esse completion request, ele vai ter algumas coisinhas. Deixa eu só passar para a linha de baixo. Eu posso tirar esse cara daqui por enquanto. Esse completion request, ele vai ter primeiro o modelo, né? E o modelo vai ser o GPT-4-U. Novamente, deixa eu confirmar se é isso mesmo. GPT-4U. Na verdade, errei, né? GPT-4. Na verdade, GPT-4U. Isso. E aí aqui ele tem o messages, né? E aí eu posso usar aqui a nova syntax de collections, né? Que simplifica um pouco. E aí vai ter um message aqui, né? Aí eu vou mandar o message. E aí primeiro eu preciso saber a role de quem está mandando a message, que vai ser user, que é eu que estou mandando, né? O usuário que vai estar mandando. E a mensagem que vai mandar de fato vai ser o que está aqui no prompt. Então eu vou passar o prompt para frente. Ok. E bom, essa é a request. Belezinha, o que ele reclamou aqui? Deixa eu só ver. Specify created type. Ok. A nova message, né? Então, o que eu passo, que a OpenAI me pede lá, é o modelo, né? A minha API key que já vai estar aqui, indo aqui. E as mensagens, né? Então, essa é a primeira mensagem, só o usuário, prompt. É só isso que eu vou ter, eu não vou ter um chat, né? Vai ser só, manda o prompt e recebe a resposta. Ok, e aí eu poderia, né, fazer aqui o teste do HTTP response, verificar se 200, etc. Mas só, como eu falei, a gente não vai tratar, vamos só seguir para, de fato, focar no setup do HTTP client. Então, eu vou pegar a resposta, a response, vai ser igual a nossa HTTP response, content, e aqui a gente faz o read string, read JSON, read from JSON async, e aqui a gente vai ter o nosso completion response. Completion response, ok. E boa, a gente já vai ler como esse completion response, vai ler para o nosso response aqui, e a gente pode retornar então a string que esse cara responde, né? Só que aí, na verdade, ele vem no choices, porque a gente pode pedir várias ao mesmo tempo. Oh, perdão, né? Eu tenho que, na verdade, dar o await aqui. Isso. E aí, aqui a gente tem choices, porque eu posso pedir 3 modelos e comparar eles, alguma coisa assim, né? Então vai ser a primeira escolha, a única que eu tenho. Aí eu venho no message e venho no content da message. Aqui ele está reclamando, né, que pode ser null, pode ser que esse carinha aqui seja null, de fato pode. E aí eu vou só, né, fazer aqui pra gente ver que aconteceu algum erro nesse caso. Na verdade, eu vou deixar estourar, né, exception aqui, se der erro. Vou confirmar que só porque a gente não vai tratar erro não, deixa assim, né. Então, vamos lá, vamos rodar esse carinha e ver o que acontece. Bom, só recapitulando, nesse cenário eu estou implementando na mão, né, esse não é o cenário indicado, né, eu só estou usando como exemplo para a gente começar desse cenário e ir para os próximos, beleza? Vamos lá? E vamos lá, inicializando o debug, vamos procurar aqui o nosso Chrome e perfeito, vai estar aqui. Deixa eu mandar, né? Vou mandar aqui, né? Pode ser string mesmo, boa. Não vamos trabalhar um prompt não, senão vai gastar tempo. Sir, como eu posso te ajudar com strings? Né? Você está se referindo a strings. Enfim, isso aqui já veio da OpenAI, já passou lá, bateu na OpenAI e ela respondeu, né? Foi bem rapidinho até. Foi bem rapidinho mesmo, né? Agora só que eu falei. Mas enfim, certo, né? Parece que você mencionou string, ou seja, ele está vendo string. Só para ver que está chegando lá, por exemplo, se eu colocasse aqui. Hi, what is the biggest part of the word? E aí, vamos ver o que ele responde. Largest, né? Faria mais sentido. É a Rússia e tal, aproximadamente. Enfim, tá indo lá e ele tá respondendo bonitinho, tudo certo. Né? Então, beleza. Vamos voltar no nosso código, né? E refatorar um pouquinho. Essa aqui, né, é a primeira versão, né, com código, né, o HTTP client aqui. Eu vou fazer um commit dessa, né, nesse ponto aqui, só para gente, né, para caso alguém queira, né, usar de referência algo, né? Então, vamos lá.
HTTP client gateway first segment. Boa. E bom, o primeiro exemplo está aí. Vamos refatorar um pouquinho esse cara e chegar no segundo exemplo, né? E aí já é usando o HTTP Factory, mas ainda não a melhor maneira, né? Então, usando o HTTP Factory, o que a gente precisa fazer para de fato usar? A gente vem aqui, e aí antes da gente chamar, né, o nosso carinha aqui, a gente vem aqui, builder, services, e é de HTTP client. Perfeito. Isso aqui já vai adicionar a factory, né, na injeção de dependência, e quando a gente for usar, a gente já consegue fazer o seguinte. Aqui a gente vai conseguir receber esse carinha e juntamente com ele também a nossa factory. Só que aí deixa eu só passar isso aqui pro construtor normal, que vai ser mais fácil de ler, né? E aí eu vou criar aqui um private também. Opa! Vou criar aqui um private também do nosso client mesmo. Esse cara já pode ser o HTTP client. HTTP client, na verdade ele vai ser HTTP client, né? HTTP client, ok. E aí aqui eu vou receber a nossa factory. Então a gente HTTP client factory, uma interface na verdade, né? E aí, bom, vou chamar de HTTP client factory mesmo. E boa, a gente vai receber ela aqui. E aí, na verdade, a gente nem precisa mais desses carinhas aqui por enquanto, porque a gente já vai de fato, né, instanciar um HTTP client aqui. Só que em vez de a gente fazer um new, igual a gente fez ali embaixo, o que a gente fará vai ser, vou até passar esse carinha para cima. E, primeiramente, eu vou, em vez de instanciar esse cara, eu vou chamar minha fábrica, né, HTTP client factory, HTTP client factory, e vou criar um client. Boa, criou um client. Esse carinha aqui, na verdade, eu vou pegar o meu client e setar o base address dele para esse cara. E aí eu já não preciso, né? Eu posso vir aqui e dar o option settings. Nosso option settings, na verdade, é OpenAI settings. .value.base address. E esse carinha aqui, OpenAI settings.value.api key. E aí esses carinhas aqui eu já não preciso deles. Esse carinha aqui que tá... Ah, tá, é porque eu tô rodando, né? Esqueci de pausar. E esse carinha aqui, provavelmente ele vai estar falando que ele pode... Não é utilizado. Ah, claro, né? O nosso cliente não é utilizado ainda, né? Mas na verdade aqui eu poderia já colocar ele, né? Que eu vacilei também. Vamos renomear esse cara. Já colocar ele aqui e boa. E aí, boa. Aí ele vai ser distanciado aqui. E aí esse carinha que a gente não está usando, a gente vai passar a usar ele aqui. Então, perfeito. A gente vai rodar, tudo vai continuar, né, funcionando, porém agora a gente já tem vantagem de que a gente está usando a fábrica. E essa fábrica, né, por mais que a gente está distanciando algumas coisas aqui, essa fábrica por baixo dos panos ela vai reaproveitar muita coisa das camadas mais abaixo do HTTP client, né? Por exemplo, ela vai ter um pool de HTTP clients das camadas ali, um pool de sockets, ela vai compartilhar entre os HTTP clients. Então, o problema ali de socket starvation, alguns problemas assim, a gente já começa a resolver, né? Vamos lá então, rodar esse carinha e ver o que acontece, se ainda está funcionando as coisas, né? Vamos lá. E, bom, prompt high. Algo deu errado ou algo não estava rodando ainda, deixa eu ver. Boa. Olá, como que eu posso te ajudar, né? Só o high aqui, perfeito. Então ele foi lá, respondeu. Tudo continuou funcionando ok, né? Como a gente esperava. Só que, bom, agora utilizando a factory, porém utilizando a factory direto. Recebe a factory, aqui que a gente configura e manda bala, né? E aí tem algumas maneiras, né, são um pouquinho melhores, né? Às vezes você consegue reaproveitar talvez o mesmo cliente em diversos lugares. Também você consegue passar a configuração desse cliente para outro lugar, enfim, que é o próximo ponto que a gente vai fazer, né? Então, o que eu farei aqui? Bom, primeiro eu vou arrancar esses carinhas aqui. E já vou salvar dessa maneira aqui, né? Vou comentar novamente. E esse vai ser o segundo exemplo.
Example 2, HTTP factory, creating the client, the gateway. Boa. Que faltou aqui. Bom, né, criando o cliente ali, né, dentro do nossa implementação do gateway. Beleza. E perfeito. Então agora a próxima etapa é a gente tem um carinha chamado Named HTTP Client, né, que são os HTTP clients nomeados. A gente pode usar eles para tentar desatachar a configuração desse cara, né, jogar a configuração para outro lugar, que é legal, né, um componente especialista, né, especializado na configuração e esse cara usando, né, e também outras coisas legais aqui é que se a gente tiver muitos projetos que compartilham talvez o mesmo HTTP client, ou projetos, perdão, muitas classes, né, ou pelo menos duas e etc, a gente pode compartilhar, mas vamos lá, né, vai ficar um pouco mais claro. Toda vez eu abro esse annotation sem querer, mas bom, então a gente vai aqui no nosso program, né, onde a gente está fazendo setup de tudo aqui. E aí eu vou tirar esse cara, a gente não vai mais trabalhar com esse cara. Na verdade o que a gente fará vai ser o seguinte. Builder, Services. Vai ser, eu poderia até ter deixado, né? Só que aí aqui eu vou dar um nome para esse cara. OpenAI. Por isso que ele é named, né? Named HTTP Client, porque agora esse cara é o OpenAI. E aí eu consigo fazer um setup dele aqui. Né? E esse setup eu vou receber o Service Provider. Ou só o HTTP Client, né? Mas é legal receber os dois, para a gente estar usando as configurações. E aí eu consigo passar aqui, né? Um delegate fazendo o setup dele. HTTP Client. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar as nossas options, né? Na verdade, eu posso vir aqui e fazer exatamente isso aqui. Né? Fazer isso aqui. E vamos lá no nosso program. E bom, aqui na verdade ele não precisa criar, porque ele está passando o HTTP Client aqui, então esse carinha não precisa. Só que eu vou precisar dessas options, né? Então eu vou vir aqui, OpenAI Settings. Eu chamo options porque é options pattern, né? E é options, mas na verdade são, né, as configurações do nosso cliente ali. E o que eu farei? Eu vou pegar o nosso service provider que veio aqui para mim, service provider, get required service, e aqui vai ser o we options do nosso OpenAI Settings. E aí ele vai puxar, né, as configurações para o OpenAI Settings e aí a gente vai conseguir passar aqui. Até aqui está tudo certo, ele está indo tranquilo, só aqui que eu vou pôr para ficar igual HTTP Client, e boa, né? Então agora eu tenho um HTTP Client named, né, um named HTTP Client, né, um HTTP Client nomeado, e aí com ele, deixa eu só ver o que get required service, abriu, fechou. E o que ele deu aqui? Um parâmetro, mas foi invocado com 0 parâmetros. Na verdade, não precisaria de parâmetro. Tá. Depois o key, né? Não é o key que eu quero. É o required service comum. Beleza. Bom, aqui a gente tem um HTTP client nomeado. O setup dele vai ser feito da seguinte maneira. Vai pegar as configurações. Base address vai vir do base address da configuração, usando o options pattern, né, que novamente tem um vídeo aqui no canal falando sobre. E também o default request headers aqui, a gente vai adicionar o authorization, né, e mandar bala com ele. Então o que a gente faz? Agora lá no nosso client, as coisas vão ficar bem mais simples, né? Se eu venho aqui no nosso gateway, né, o cara que implementa, o cara que usa, eu posso, na verdade, já voltar tudo ali pro né, primary constructor, que é a maneira, né, que eu consigo já, né, startar a classe aqui direto, e também tem um vídeo aí no canal falando sobre, se você quiser, vai ter os links aqui embaixo. Mas bom, esse cara aqui eu posso já receber a factory, né, que vai ser uma HTTP Client Factory, e aí eu uso esse cara aqui, create client, e eu passo o nome, né, OpenAI, o nome que eu coloquei, né, para ele. Então, perfeito. Agora eu vou ter um HTTP client aqui, do OpenAI, e eu consigo seguir usando ele aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Vamos lá. Vai rodar. Vou pegar
pegar aqui o Chrome. Ok, já rodou, venho aqui. E vamos mandar string, né? E foi, né? Respondeu, né? Parece que você está usando a palavra string. Ou seja, tá batendo lá na OpenAI, tá tudo seguindo do mesmo jeito, né? Seguindo o fluxo normal, então deu certo, né? Ele pegou e configurou. Por exemplo, se eu colocasse aqui OpenAI 2, já não vai funcionar, porque eu não tenho, né, esse Named HTTP Client. Muito provavelmente, se eu não me engano, ele vai só criar um novo HTTP Client ali sem nada, né? E vamos lá. Chamei, bom, né? A URI, né, enfim, o endereço inválido, porque ele até criou um HTTP client, mas criou um HTTP client totalmente vazio, onde não tinha nenhum base address, né, e aí ele só tentou bater no chats/completions e deu ruim, beleza? Bom, vamos voltar aqui então, pausar esse cara, e agora a gente chega, né, na maneira que eu julgo, né, e eu acredito ser a melhor maneira, né, porque apesar de aqui já estar bem legal, a gente ainda está recebendo uma fábrica, tendo que saber um nome para implementar e assim por diante, né? O que eu gosto? O que eu prefiro, né, fazer? Eu prefiro pegar esse cara aqui e aí tem o typed, né? Além do named, tem o typed HTTP client, né? Então, em vez de eu passar um nome aqui, eu arranco esse carinha daqui e aqui, na verdade, eu passo qual que é o componente que vai consumir esse cara, que vai ser o meu OpenAI Gateway. Só que aí tem um ponto também, né? Eu tenho que configurar depois que eu já injetei ele, enfim, eu já injetei ele no meu Service Collection, porque é ali que ele vai registrar, né? Então tem que vir depois. Mas dessa maneira, o que eu fiz? Eu tirei o name, então não tem mais o named, e eu só coloquei aqui qual que é o componente que vai utilizar, né? Que é o OpenAI Gateway, né? E aí é muito importante aqui, por exemplo, se você está injetando contratos, é importante aqui você passar o contrato, né? Porque na hora que ele for construir, você vai chamar pelo contrato e ele vai construir baseado no contrato, né? Então, para ele saber que é esse HTTP client que ele tem que usar, é legal você já colocar no contrato também, né? Ou você pode até colocar os dois, né? O contrato e de fato, o gateway, que aí você é mais específico ainda, né? Quando ele chamar aquele contrato e for implementar, né, o cara que for injetar do tipo daquele cara específico, aí ele vai lá e injeta, né? Mas aqui a gente pode passar só esse cara, ou você poderia passar somente o contrato, que na hora que ele fosse injetar o contrato, ele ia entender e injetar. Mas aí como que ele vai injetar, né? Então vamos lá resolver isso. Como que ele vai injetar? Aqui já não vai vir mais uma HTTP Client Factory. Aqui, na verdade, agora vai vir uma HTTP Client. O client vai vir direto aqui. Então eu vou ter aqui um HTTP Client. E aí eu, bom, poderia colocar aqui numa propriedade privada, mas enfim, vou tirar proveito do Primary Constructor, só chamar ele aqui. Então, bom, agora eu só preciso receber um HTTP client. E como que esse cara vai vir? Eu não preciso saber a fábrica, eu não preciso saber o name. Posso saber que está tudo configurado em algum lugar. E aí ele vai vir bonitinho aqui para mim. Vamos ver se vai funcionar? Vamos lá. Vamos ver se esse cara está funcionando. Foi. Então vem aqui, dá um tryout. E aí, vamos. Olha o chat. Vamos ver o que ele nos responde. Olá, como que eu posso te ajudar hoje? Né? Ou então eu poderia mandar, né? Que é um string, né? String. Vamos ver, né? Bom, em senso geral, né, o termo string pode ter diferentes significados e assim por diante, né? Ou seja, tá aí, tá comunicando com a OpenAI, tá trazendo, tudo continua funcionando, só que agora tá de uma maneira bem mais legal, né? Pelo menos, né, a maneira que mais recomendada, né? Você não precisa do teu gateway ou da tua implementação que vai usar o HTTP client, sabendo muito sobre como configurar e etc, né? A configuração vem de fora. Tem um componente especializado em configurar, né? Inclusive, esse carinha, em vez de colocar aqui, como a gente fez né, agregou ali tudo que é referente ao OpenAI aqui no OpenAI, eu posso remover esses caras daqui e lá no nosso método aqui, e aqui, primeiro, né, tem as configurações do nosso Options Pattern, né, fazendo a validação daqueles settings, inserindo os settings de fato. Aqui eu insiro de fato o gateway. E aí, como eu falei, tem que ser depois de inserir o gateway, a gente vai lá e
configura, né, o nosso HTTP Client. Então, aqui no final, eu vou ter, né, o HTTP Client, OpenAI Gateway, Service Provider, o HTTP Client e tudo aqui bonitinho, né? E aí vai funcionar. Vamos rodar só pela última vez, ver que tá tudo funcionando, e aí a gente já vai pro wrap-up do vídeo e encerra aí, né? Bom, mas qualquer coisa também, qualquer dúvida, né, algo que você gostaria de acrescentar, manda aí que a gente vai conversando, né? Bom, o que ele vai mandar aqui? O que é um string novamente, né? Bom, né? Computação e programação, né? Então ele vai explicar aqui o que é um string, belezinha. Então deu certinho, né? E a gente configurou por aqui. Aí por esse carinha, configurando dessa maneira, a gente consegue até adicionar algumas outras coisas que inclusive, né, vai ser o tema de um dos próximos vídeos que eu vou gravar, falando sobre resiliência, né? A gente pode adicionar resiliência, por exemplo. E se na hora que eu for conversar, né, mandar a mensagem para a OpenAI, a minha rede interna der algum problema, a rede interna da OpenAI der algum problema, ou a rede externa entre os dois pontos der algum problema, ou qualquer outra coisa der algum problema, né, seria legal ter algum tipo de resiliência proativa. Isso é um negócio que a gente vai falar, né, num próximo vídeo, né, eu estou tentando quebrar os vídeos, né, em partes para também não ficar muito grande, mas enfim. E também, outra coisa legal que a gente consegue dessa maneira é fazer, por exemplo, a hora que eu adiciono aqui, eu consigo também adicionar um message handler, Edit Message Handler. E esses handlers, o que eles fazem? Eles são como se fossem middlewares, né? Antes da request ir, ela passa por ele. Então, nele eu consigo adicionar, por exemplo, se eu tenho... E aí a gente pode, né? Pode ser um tema para um outro vídeo, a gente pode trazer aí também. Por exemplo, se eu tenho uma autenticação que é feita através de requisição de usuário e senha, né? Então, eu posso colocar ela aqui nesse handler, porque a hora que ele for chamar, ele verifica, poxa, eu já tenho um token? Não tenho. Aí ele bate, né, em algum serviço de autenticação e recupera o token e salva em cache. Bate lá, retorna e responde. A próxima vez que chegar a request, tem o token? Tenho. Então não precisa autenticar. Vai batendo, né, e continuando. Até que em algum momento ele vai bater e retornar um 403, 401, um token inspirado, algum tipo de erro avisando que o token inspirou. O que ele faz? Ele vai lá e bate de novo, e autentica de novo, dá um refresh no token e continua. Então, os message handlers são bem legais, até para a gente fazer também controle de, né, logar mesmo, ou fazer ali um tracker de time de cada API. Coisinhas assim, é bem legal. Os message handlers que a gente consegue colocar, né, que eles são como se fossem middlewares, né? A gente tem os middlewares na entrada das requests, eles são como se fossem os middlewares da saída das requests, né? É bem legal, dessa maneira fica bem simplificado da gente utilizar também, e isso é muito bom. Outra vantagem aqui é que a gente isolou a configuração de onde a gente usa, eu acho isso muito legal, né? Lá onde a gente usa não precisa ficar sabendo de todas as configurações, lá só precisa usar. A gente também, enfim, teve várias vantagens aí que eu acredito, e fora as vantagens de aquela questão de socket starvation, né? Essa aqui é a maneira que a Microsoft prega ali nas documentações, então é bem legal ir dessa maneira. Bom, é isso, né? Eu vou só comentar esse carinha aqui como exemplo 3, né? E final. Na verdade, eu acho até que esse é o exemplo 4, né? Acabou que foi o primeiro, foi o sem usar factor, só o client, depois foi usando a factor, só que colocando tudo, depois ainda teve o, né, usando named, e esse aqui usando typed, né? Mas, enfim, eu acho que o named eu acabei nem comentando, mas você viu aí, né? Qualquer coisa, manda nos comentários, qualquer dúvida, né? Espero que eu tenha agregado aí pra você, né? E bom, e é isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Abração. Valeu!